organização na sua casa, você acha que simplesmente é pegar e dar aquela arrumadinha? Não é bem assim, tá? Então tem técnicas para organização. Você vai ter que pensar, usar talvez alguns acessórios para te ajudar nessa organização. Enfim, é um mundo que você precisa conhecer um pouquinho melhor para que essa organização possa trazer para você um benefício real para sua vida, tá? E por causa disso, por causa desse tema, dele ser tão importante, que hoje eu estou aqui falando com Marília Adam e Anne Kelly. E a gente está falando aqui, elas são personal organizers. Aliás, falando nisso, tem uma forma carinhosa. Se alguém já ouviu falar assim, eu sou PO, né? É uma forma carinhosa que os personal organizers se intitulam, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, enfim, o que eu quero conversar hoje com elas aqui? A gente hoje vai focar em falar sobre como é que a gente faz a organização com acessórios, sem acessórios, como é que isso acontece, como é que acontece essa organização de acessórios. Vou começar aqui com a Anne para falar com a gente, porque a Anne, ela inclusive ela é empresária dessa área, e então ela trabalha com acessórios, né, acessórios, Anne? isso. Então fala um pouquinho pra gente aí, a organização e acessórios. Tá ligado o tempo todo? Tá desconectado? Como é que é isso? Então, a loja, ela surgiu junto com a profissão, né, de organização. Então, a loja é a primeira loja de organização da Bahia. Que legal. E é especializada em organização. Então, assim, a gente entrou como um facilitador dessa profissão. Então, o profissional antes achava um pouquinho em cada lugar. Legal. Então, a gente facilitou para o profissional para que ele achasse tudo lá na nossa loja, no nosso espaço. Perfeito. Então, e é um segmento que ele está em crescimento. Há 10 anos, ele está em crescimento. Então, pois é, nesse segmento, fale um pouquinho aí sobre a questão desse crescimento, porque assim, a gente sabe que a crise, né, já veio agora com a pandemia, então piorou um pouquinho mais a crise em vários segmentos, mas esse segmento continua crescendo. Muito. E agora mais ainda, né, que tá todo mundo em casa querendo organizar. Exatamente. Né? Então, assim, o olhar das pessoas, eles voltaram para dentro de casa. Então, se tinha um tapete rasgadinho, aquele tapete começou a incomodar muito agora na pandemia. E foi assim com toda a organização na casa. Então, a gente que funcionava com o nosso site apenas, que era ainda meio manquinho, e com o nosso showroom, a gente viu nesse momento a oportunidade de crescer, tanto que a gente abriu agora a nossa primeira loja física, e assim, foi um crescimento que a gente não parou. Então, enquanto alguns estavam realmente em casa, a gente, por necessidade e também se colocando no lugar do outro, a gente precisou sair para continuar trabalhando e levando a organização para a casa das pessoas. Então, realmente cresceu muito. Então, eu conversando com alguns representantes de diversas fábricas, eles me disseram, olha, eu tiro por mim. Eu não consigo dizer do cenário nacional, porque ainda vai existir convenções de final de ano. Sim. Mas tirando por mim, eu tive um crescimento de mais de 300% de vendas. Gente, que loucura. Então, tem isso de você ter vendido mais, porque as pessoas estavam necessitando mais, e as pessoas e as fábricas também precisaram se reestruturar. Porque quando quando reabriu, né, tudo, era a China que não tinha nem mais container para poder enviar para nenhum lugar do mundo, por conta da demanda, e matéria-prima que está em falta. Caramba. Então, é meio desesperador, porque a gente quer vender e agora o prazo da aplicação é não ter o produto na loja. Oh, que situação, né? E Marília, me diga uma coisa, a gente está falando aqui de um produto que você vai na loja e compra, mas assim, e quem não tem essa condição? Ou quem talvez não possa ir na loja comprar, ou não tenha a condição financeira de estar investindo nesses acessórios, vamos dizer assim. Como que a gente faz isso? Existe organização sem acessório? Tem acessórios alternativos? Conta aqui pra gente também isso, vai. Tem organização sem acessório. Sim. E eu defendo a ideia de que o consumo de acessórios tem que ser consciente. Boa. Eu acho que para você executar um bom trabalho e coerente com aquilo que você defende diante de um mundo sustentável, eu acho que a aquisição desses acessórios são inevitáveis, são imprescindíveis, são importantes, mas não em excesso. Perfeito. Por isso que contratar uma personal tem essa vantagem, porque ela vai executar um projeto em cima da sua necessidade. Eu, particularmente, quando chego na casa da cliente, eu peço que ela coloque na mesa todo tipo de recipiente que ela tem. Eu, particularmente, gosto de aproveitar tudo, seja de papelão, seja de vime, seja cestas plásticas, porque eu acho que você só parte para o consumo, você só vai à loja adquirir
aquilo que você precisa para finalizar o seu projeto. E eu acho que é uma postura bacana, uma postura legal, porque eu acho que você está contribuindo, né? De uma forma coerente, consciente um consumo mesmo, consciente. Né? Já começa pelo processo de organização. Porque uma das coisas também que a gente lida muito com o cliente é esse consumo exacerbado, é essa forma desesperada de adquirir bens, de adquirir coisas. Então, eu acho que o exemplo que a gente dá, chegando na casa da pessoa para fazer esse tipo de trabalho, é justamente implementando algo que seja real e que caiba dentro do bolso dela. Uma das coisas que eu mais acho bacana quando eu vou organizar é a criatividade. Porque muitas vezes o cliente diz assim, eu mal pude ter essa grana para contratar você, então eu não tenho condições de comprar nada. E é justamente na diversidade, na dificuldade, que a gente vai dar os pulos dos gatos. E vai vendo coisas, e quando você termina né? seu projeto, a primeira coisa que a cliente diz para você, mas meu Deus, como é que você fez isso? Eu tenho essa caixa aqui, nunca tive o olhar para esse objeto, o olhar que você teve. Então, eu acho que a gente tem um olho clínico para isso. A gente bate o olho e junto com a criatividade e com a experiência, a gente consegue digamos assim, finalizar um trabalho, muitas vezes, sem aquisição de tantas coisas. Eu já tive cliente que quando eu cheguei, ela estava com a chave na mão e eu perguntei, você vai aonde? Eu vou ali em tal loja que eu vou comprar não sei quantas caixas. Volte, porque todas as vezes que a gente vai comprar, a gente tem que medir a largura, a altura do espaço físico. Porque não adianta você sair comprando. Agora, deixa eu te perguntar, será que essa questão do sair comprando, como você falou, antes de começar a organização, sair correndo para comprar coisas, isso já não é uma desculpa para não organizar? Aí você compra, aí não tem tempo pra fazer, e aí você sai socando tudo dentro daquela caixa que você comprou e a bagunça fica dentro da caixa, só mudou de lugar, é isso? Ela só mudou de lugar. Então, assim, será que isso não é uma fuga aí desse consumo, como você falou, exacerbado? Não seria uma fuga da própria pessoa que não quer encarar de frente uma organização? Porque a organização é mudança interna. Exatamente. Né? Tem uma frase que diz que a bagunça só existe porque o excesso está por trás. Isso é uma verdade. Quando a gente não sabe lidar com a representação que tem um objeto, isso quando eu falo um objeto, eu digo de qualquer valor. Pode ser um grampeador ou pode ser qualquer outro objeto de valor maior. Eu acho que a gente parte do princípio de você zelar pelo que você tem, que é um bem que você adquiriu, e a gente ter esse olhar precioso para os objetos. Porque quando a gente olha para o objeto com o respeito que você deveria ter por aquilo, do mesmo jeito que você diz assim, eu vou comprar isso aqui, será que eu preciso comprar, eu não preciso? Então a gente lida muito com esse consumismo exacerbado, esse volume enorme, itens de cozinha. Às vezes a pessoa tem 5, 6 conchas de feijão. Estou dando um exemplo normal, né? Normal, do dia a dia. É verdade. E aí eu acho que um trabalho bacana que a gente faz é de conscientizar a pessoa e dizer assim, vamos doar isso aqui? Será que não tem uma creche que vai precisar dessa baixela que você não usa tanto, dessas panelas que estão aqui em excesso? Porque o que está por detrás da bagunça é o excesso. Então, quando você tem menos, você consegue dar um olhar, digamos assim, mais coerente para aquilo. Você começa a zelar por aquilo, já que você não tem tantos. Então, a questão do acessório, eu acho que passa por uma questão cultural. Eu também vou botar em caixa, vou fechar e vou... Mas não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. Você está falando uma coisa realmente certa aí. Começar a avaliar e analisar de dentro para fora e analisar o que você tem, para que você usa aquilo, qual a real necessidade de ter tudo aquilo, né? Exatamente. Isso é bem importante. Agora, Anne, me fale uma coisa. Vamos dizer assim, acessório para biquíni, né? Como é que acontece assim? Como é que acontece a questão do acessório? Você tem cada acessório, não sei, não conheço muito disso, né? Mas, por exemplo, assim, se chegar num lugar para comprar um acessório, você vai procurar quero um acessório para biquíni, aí vai ter o específico, ou seja, os acessórios hoje já evoluíram tanto que é para cada coisinha específica, né? Ou seja, não vem aquela coisa que Marília tá falando, vamos
tirar a criatividade aqui um pouquinho e dizer assim, ó, tudo bem, já usei tudo que eu tinha dentro de casa e agora eu preciso de mais algumas coisas, né? Isso. E aí a pessoa vai específica, como é que tá esse mundo do acessório, né? Como é que tá hoje isso? Tem crescido bastante, né? Sim. A linha de produtos. Então, hoje você encontra produtos específicos para cada coisa. Tem um organizador específico para tiaras, né, as passadeiras, tem um organizador específico para prato giratório, para você colocar um vinagre, um óleo, um azeite, mas só que os organizadores, eles são versáteis, né? Os organizadores, você consegue com ele trabalhar de uma forma diversa a cada um deles. Vamos supor que um organizador, uma cesta, uma caixa, ele sirva para uma despensa, mas ele também vai servir para uma área de serviço, ele também vai servir para um closet. Então, o que é que a gente faz? A gente vai trabalhando a decoração do ambiente da casa do cliente. Eu sempre pergunto, porque hoje eu estou atuando mais como profissional dentro da loja. E assim, na loja eu pergunto, tem foto, tem vídeo, traz a medida que aqui eu faço a orientação. Porque é muito isso do consumismo. A gente é uma loja especializada em organização e a gente não quer que o cliente leve para casa dele algo que não vá servir. Então o cliente sai de lá com a consultoria e com a compra assertiva, diferente de qualquer outro espaço, né? Sim, que você não tem essa ajuda, né? Que você não tem esse apoio de alguém que entende aquilo até para alertar o cliente. Exatamente, não tem essa orientação. Mas o leque de produtos hoje, eles são diversos. E as fábricas, elas estão cada dia mais investindo nisso daí. Investindo principalmente em acrílico. O acrílico, ele está vindo com muita força. A gente já tinha uma linha muito grande de acrílicos que traz essa elegância. E hoje ele está vindo com mais força ainda. Porque ele é funcional, né? Você consegue enxergar através dele, né? Isso. Então isso é muito legal. Então assim, não começa, né? O que a gente está conversando aqui, os acessórios são muito importantes dentro da organização, mas a organização não pode começar pelo acessório. É o que a gente está vendo aqui, ficou muito claro aqui nessa conversa nossa, que os acessórios, eles são acessórios, né? Eles não são o início nem o eixo dessa organização. A organização são facilitadores, exatamente. Então a organização, ela tem que vir de dentro, ela tem que ser entendida, ela tem que ser compreendida. Sabe por quê? Porque não adianta um personal organizer ir na sua casa, fazer essa organização e 10 minutos depois que ela saiu, a bagunça tá toda lá de novo, né? Porque, na verdade, é aquela história. Se as coisas estiverem certinhas nos lugares que elas deveriam estar, é muito mais difícil que a bagunça retorne, né? Então não adianta você fazer uma organização que ela não é funcional, até para o ritmo da casa, para o ritmo do cliente. Então realmente tem que ser uma coisa muito próxima, né? Enfim, o assunto é enorme, a gente podia ficar aqui falando horas e horas e horas, né? Então, assim, mas infelizmente não dá. Então eu queria agradecer muito a presença de Anne Kelly e de Marília Dan, que está aqui comigo sempre falando de organização. E você que tá aí, casa comigo, fica aqui, a gente vai junto nessa. E não tem separação não, viu? É pra casar mesmo, hein?